valorização da vida. Valorização da vida. Graças pela vida. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite aos que estão online ou que logo estarão presentes também. Agradecer a presença nessa nossa empreitada de tentar abrir à noite a casa espírita e chegar àqueles corações que trabalham durante o dia. E nesse momento vamos deixar os avisos também, que a nossa casa abre toda segunda-feira à noite, às 20 horas, existe o diálogo, e tem o passe também depois do diálogo. Quarta-feira à tarde a casa abre também, às 16 horas tem exposição, e depois tem o passe, e tem o atendimento fraterno, tem a biblioteca, tem a livraria. Dá para gastar o espiritismo. Também na quinta-feira à noite nós temos as aulas, para aqueles que quiserem estudar na casa, que também tem na quarta-feira à tarde. E também temos as exposições no sábado à tarde às 16 horas, também tem o passe. Tem atendimento fraterno, tem a biblioteca, tem a livraria, enfim. Queremos agradecer também a presença do nosso amigo Iraci. Tá hoje aí, achei que fazia tempo que eu não via ele. Antes eu via direto, né? Meu chefe, né? Era o meu chefe antigo. Mas que bom que ele está hoje para fazer a exposição para nós aí. E antes de eu passar para ele a palavra, vamos fazer uma prece. E depois eu já entrego a palavra para aquele que veio, que os senhores vieram ouvir, na verdade. Senhor Jesus, espíritos amigos, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, para mais uma noite escutarmos as palavras do Evangelho, as palavras do Espiritismo, e que possamos consolar o nosso coração essa noite, ou mesmo aqueles de nós que estão em algum momento bom, seja um momento para estruturar planos para o futuro. Assim, passamos a palavra para o nosso amigo Iraci. Está aqui para me enxergar. Está funcionando? Só para ficar olhando minha cara. Tá. Só para a gente ter uma ideia do enquadramento aqui. Boa noite. Que bom que estamos aqui nesta bela terça-feira de chuva, né? Que faz parte da natureza. E tudo é natureza. E quando vamos falar em valorização da vida, temos que valorizar também a valorização da natureza. Então, boa noite também a quem nos assiste aí pela rede social do nosso querido Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. E conforme foi combinado com a casa, hoje vamos falar um pouco a respeito da valorização da vida. Hoje é 30 de setembro, é o último dia do mês de setembro, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Que é um grande mal que assola a humanidade há milênios, né? E leva as pessoas a sofrimento que às vezes a ponto de pensar em desistir, né? O que não é o melhor caminho, conforme nós vamos ver hoje, né? Então, valorização da vida. Quem nos dá vida? Senão Deus? E partindo então da premissa, da causa primeira de todas as coisas, né? Como nos ensina o nosso Livro dos Espíritos, depois também na questão 13ª, Deus soberanamente justo e bom. Se é soberanamente justo e bom, que fez o universo e tudo que existe, e nós, seus filhos, dentre outros tantos filhos por este universo afora, né, nos fez por amor. Então, Deus é amor, e amor é a lei que move o universo.
a lei que move o universo. E cabe a nós, então, como filhos de Deus, que temos essa centelha divina em nós, cultivar a lei do amor, nos amando e amando o nosso próximo e o mundo em que vivemos, né? Porque estamos nesse mundo para evoluir. Deus nos criou, então, para evoluir, né? E qual é a lei do amor que Ele nos deu? O mandamento maior assinado por Jesus. Para que nós, um dia perguntado a Jesus qual era o maior dos mandamentos, Ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ser, de todo o teu espírito e todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, eis a lei do amor. Amar o próximo como a nós mesmos, quer dizer, precisamos nos amar. E precisamos amar o próximo. E amar a Deus, sobre tudo. E quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem se ama, se cuida. E valoriza esta vida sagrada concedida por Deus, para a evolução dos seres, de todos nós. Como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, os espíritos encarnam na Terra com o propósito de evoluir para chegar à perfeição moral e se aproximar cada vez mais do Criador, de Deus. Mas para isso tem que enfrentar as provas e as expiações que a vida nos apresenta, como forma de superação, de crescimento e também ficarmos aptos a cumprirmos as nossas missões como seres humanos que somos, né? Fazendo a nossa parte nesta obra maravilhosa da criação com Deus, né? Então, como dissemos, né, quem ama, cuida. Quando a gente ama um filho, a gente cuida. A gente quer bem. Quando nós queremos bem o nosso parceiro, nossa companheira, amamos. Quando desejamos o bem do próximo, conforme Jesus, desejamos o bem do nosso próximo, amamos. E quando desejamos o bem dos nossos inimigos, dos nossos adversários, daqueles que nos desafiam na vida, que nos põem à prova do nosso conhecimento, da nossa capacidade de perdão e de resignação, estamos amando, porque estamos desejando bem. E esse é o caminho, não existe outro. Porque o planeta só vai dar um passo adiante na escala evolutiva quando todos os seres, né, que aqui habitarem, a maioria dos seres que aqui habitarem, conforme nos ensina a Gênesis, né, forem pessoas de bem, espíritos bons, que desejam o bem de todos. E, seguindo, então, mas como esse mês de setembro, a gente, então, como dissemos que estamos encerrando, fala um pouco, é para prevenir o suicídio, a prevenção começa com os cuidados que nós devemos ter ao falar sobre esse assunto com os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem. Falar com respeito, com consideração, especialmente dos familiares. Não falar mal daquele que desencarnou pelo suicídio perante os seus familiares, porque eles já estão sofrendo o suficiente, não cabe a nós aumentar a dor dos outros. Também não nos cabe ficar elogiando aquele irmão que sucumbiu ao suicídio, para que esse ato não seja confundido com um ato de coragem ou heróico, quando não é. Na verdade, é um ato de profundo sofrimento e fuga da dor, a tentativa de fugir da dor, né? Então, todos esses cuidados. Se vamos comunicar a alguém o desencarne de alguém por suicídio, não fazer sensacionalismo, respeitar, não dizer o meio empregado, para que outras pessoas que às vezes estão pensando, estão ao nosso lado, nós nem sabemos, não acabem utilizando aquele meio e, por uma infelicidade, acabem consumando. E se nós somos o portador do meio que ele utilizou, acabamos sendo corresponsáveis também. Então não se deve dizer, né, os motivos, os meios pelos quais. Até mesmo porque o motivo não é único, são muitos, né? São muitos.
Ao longo da história, cientistas, médicos, religiosos, psicólogos, né? A sociedade em geral tenta entender o porquê disso. Por que as pessoas desistem de viver? E a resposta é uma só: sofrimento, né? Doenças, estão doentes da alma, estão tentando escapar de uma situação que acham muito difícil no momento. Então devemos ter respeito, especialmente com os sobreviventes, aqueles familiares, amigos, colegas de escola, de trabalho, que são afetados pela convivência com alguém que está doente, com ideação suicida, ou quando alguém querido desencarnou por suicídio. Respeito, cuidado, atenção, oração pelo irmão que partiu e dar uma força, né, na medida do possível, para aqueles que ficam. Se não sabemos o que dizer para alguém, um familiar que está enlutado por uma morte trágica de alguém, não precisa dizer nada. Dá um abraço fraterno, aquele abraço que diz tudo. Eu estou aqui, eu estou ao teu lado. Entendo em parte o seu sofrimento. Conte comigo naquilo que eu estiver ao meu alcance. Um abraço diz tudo isso, mas um abraço verdadeiro, um abraço fraterno, que é o que nós devemos procurar nas nossas vidas, em todas as situações de sofrimento, não só nessa, né? Quando alguém está sofrendo com alguém doente no hospital, quando alguém desencarnou, quando está passando por uma outra dificuldade existencial da vida, um abraço fraterno, se fazer presente, é o que nós precisamos, porque tudo isso tem a ver com a valorização da vida, né? Quando alguém está sofrendo uma doença terminal, uma doença de tratamento contínuo, um Alzheimer, que exige tanto cuidado, né? É a valorização da vida ter esse cuidado e esse carinho com as pessoas. Porque o suicídio, no caso do suicídio, é um autoextermínio, é um ato de autoextermínio que, segundo a nossa doutrina espírita, é contrária à lei divina. Que lei é essa? Não matarás, não matareis, né? Valoriza a tua vida, porque a vida foi Deus que deu. E cabe a Deus tirar, no momento certo, esta vida aqui da carne. Porque a vida mesmo ninguém tira, porque somos espíritos imortais, né? Então, mas é um ato de autoextermínio. Como dissemos, decorre de vários fatores complexos, psicossociais, psicodinâmicos, às vezes filosóficos existenciais, muitas vezes até mesmo um aspecto genético. De qualquer forma, são situações de dor e sofrimento que as pessoas passam. Mas, como diz a questão 948 do Livro dos Espíritos, não é um caminho a ser seguido. Porque ao invés de acabar com um erro, com uma falta, teremos dois ou mais. E não devemos esquecer que viemos a este mundo, não viemos sozinhos. Nós viemos em grupos familiares, que planejamos a nossa vinda lá no plano espiritual, quando ainda estávamos na erradicidade. Temos compromissos familiares com os nossos irmãos espirituais. Seja compromisso como pai, como mãe, como irmão, como filho, né? Como tio, como primo, como avô, como avó. Nós temos os nossos compromissos. E esses compromissos foram assumidos para que um objetivo fosse alcançado, que é a evolução de todos, para vir a este mundo e viver uma vida juntos, compartilhar experiências, cooperar uns com os outros, ser fraternos, aprender a respeitar, a conviver em família, em sociedade, né? E quando um desiste, acaba interferindo no programa de todos, né? Que vão precisar ser remanejados essas programações. E muitas vezes à custa de dor e sofrimento, né? Com certeza dor e sofrimento, que fica o luto, né? O luto por uma morte trágica, né? Que é o suicídio. Assim como o desencarne por acidente, às vezes nos causa aquele choque, né? Quando não estamos esperando. E sem contar que o espírito que desencarna numa situação trágica dessas, né?
vai passar por um processo um pouco mais perturbado do que se ele tivesse desencarnado naturalmente. Já ensina a doutrina que quando o espírito deixa a carne, ele tem um tempo de perturbação até perceber que não tem mais um corpo, que ele precisa se adaptar a uma nova realidade espiritual. E quando é para uma morte trágica, então esse choque é maior. E para o suicida, então, o que acontece? Ele percebe que continua vivo e que cometeu um erro e que nada resolveu. Então, que ao invés de melhorar a sua situação, acaba piorando como espírito imortal. E o Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, no capítulo Desgosto pela Vida e Suicídio, ele traz alguns exemplos, né, de situações em que poderia levar as pessoas a pensar em se machucar, né, tirar a própria vida. Se a gente analisar ali essas questões, a gente vai ver que são todas situações de doença. O espírito está doente de alguma forma. E o que combina justamente com a visão moderna da psicologia, da psiquiatria, que quem comete suicídio é porque está doente. E a própria OMS diz que 90% das pessoas que cometem estão sofrendo de algum transtorno mental, algum transtorno psicológico. E que 60% desses estão passando por processo depressivo. Por isso que devemos cuidar e nos tratar também dos desequilíbrios e das doenças mentais, né? Não deixando de buscar ajuda médica, psiquiatra, psicológica, né? E também a assistência espiritual, que nos fortalece, nos esclarece para a vida. E a Casa Espírita tem esses meios, né? Através das palestras, dos estudos, do atendimento fraterno, do passe, da água purificada, da evangelização, de todas as nossas atividades, que nos envolvem e nos fortalecem, nos dão aquele ânimo e aquela coragem e aquele sentimento de pertencimento que nos faz valorizar a vida. Diz o Livro dos Espíritos, pode ser para escapar das misérias e decepções. É o que os Espíritos ditaram a Kardec na época. Mas escapa da miséria ou da decepção, fugindo da vida? Não vai escapar. Ao contrário, né? Vai se sentir do outro lado da vida que o problema se agravou, né? Então está doente, né? Alguém que está doente, não está entendendo bem o sentido da vida, está precisando de ajuda e auxílio e esclarecimento. Orgulho e egoísmo. A gente fala tanto que o orgulho e o egoísmo é a grande chaga da humanidade. O que é uma chaga? Não é uma ferida? Não é uma doença? Então, quem ainda se entrega ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, esses vícios que nos enganam, achando que somos melhor que os outros, na real, está doente na alma. Ainda não percebeu o sentido verdadeiro da vida, da humildade ensinada por Jesus, né? Do altruísmo, a importância de se dedicar ao bem comum e não ficar pensando somente em si. Doença da alma. Vergonha de uma ação. Era muito comum antigamente, às vezes as pessoas erravam, né? Cometiam alguns erros. Até na vida sexual, no passado, onde existia repressão, quantas jovens às vezes fugiam da vida. Até no livro que a gente escreveu, A Lei do Amor e o Sobrevivente do Suicídio, tem um exemplo. Uma jovem, né, que optou pelo suicídio de vergonha, porque tinha engravidado, né? Era comum antigamente no passado. Hoje, graças a Deus, isso está diminuindo, mas não estamos imunes. Dependendo da forma da pessoa pensar, dela ver a vida, da forma que foi educada e criada, tudo é possível, né? Mas que não seja esse o caminho. Esperança de chegar a uma situação melhor. A pessoa está numa situação ruim, às vezes endividada, como até no livro Memórias de um Suicida, o Camilo estava endividado, vivia, né? Tinha perdido os bens materiais, de certa forma, o poder político que tinha. Seguiu pelo suicídio? Não. Camilo, lá no livro Memórias do Suicídio, é um exemplo, né? Resolveu? Não. Anos depois voltou à Terra e viu que a situação do filho e da filha e da esposa tinham se deteriorado.
A filha, por falta do pai, estava lá no porto se prostituindo. O filho tinha se entregue ao crime. Então resolveu? Não, piorou. Né? Se o pai tivesse ali dando a educação, superado aquele momento, eles poderiam não ter se desviado do caminho que era deles, né, do progresso. Por certo, já recuperaram, sim, esses erros, que todos nós estamos aqui para reparar os nossos erros. Mas é um processo que leva o espírito a sofrer um pouco mais. Se tinha um tempo para chegar lá no objetivo, vai ter que dar uma volta bem maior de sofrimento e dor para si e muitas vezes para aqueles que vivem ao seu lado. Né? Ver a morte como inevitável é terrível. Às vezes os idosos, a doença terminal. Mas é o caso? Não. Quantas e quantas pessoas que estão lá no leito do hospital, terminal, recebem aquela visita, às vezes, de um filho que tem uma desavença, de um amigo, de um parente, e naquele momento existe um reencontro, e o perdão, e as mágoas, os ressentimentos são esquecidos. E aquele que está para desencarnar, desencarna tranquilo, sereno. E o que fica também fica sem sentimento de culpa, e segue a sua vida. Então, temos que viver até o último segundinho que Deus nos concede, né? Para aproveitar a vida, e todos os momentos da vida são momentos de aprendizado. Por isso, valorizar a vida desde a concepção. Lá no ventre da mãe, quando os dois gametas se unem e o espírito começa a se conectar, né? Se fortalecer naquele corpinho e vai se fixando naquele corpo até o momento do nascimento, conforme ensina o livro dos Espíritos. Então, a partir dali, da concepção, a vida tem que ser cuidada e valorizada. Com os cuidados da mãe, do pré-natal, o carinho, a atenção com aquele ser que está para vir, a preparação da casa, do ambiente para receber, quem sabe preparar os demais irmãozinhos e assim por diante. A família como um todo. Isso é valorizar a vida, valorizar aqueles que estão vindo. Perda de ente querido, resolve fugir da vida? Não. Você acha que vai encontrar um ente querido que desencarnou se suicidando? Logo? Ao contrário, vai demorar bem mais. Se aquele ente querido desencarnou naturalmente, pode ter ido para um determinado ponto do espaço, né? Bem mais tranquilo, mais feliz, mais sereno. Uma cidade espiritual aí que tenha sido acolhido, né? E já o outro vai ter que passar por um processo bem mais longo. Exemplo do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, né? E o próprio Camilo e seus colegas lá do livro Memória do Suicida, e tantos outros que a gente ouve aí na mesa mediúnica. Né? Ociosidade e falta de fé. Ociosidade. A pessoa está ociosa, não tem objetivo, fica ali pensando besteira, né? E dando volta. Isso é, às vezes, um pensamento obsessivo, auto-obsessão, ou abrindo espaço para os obsessores. Falta de fé, pouca fé. Né? Então, a religiosidade e a fé são os maiores antídotos contra a própria doença, a dor e o sofrimento e a ideação suicida. Então, fatores de risco são esses, segundo o Livro dos Espíritos e segundo a nossa psicologia, a psiquiatria atual, acontecimentos destrutivos, estado socioeconômico, tudo combina, trazendo para os dias de hoje. Né? Problemas de família, que todas as famílias têm algum problema, nós estamos aí para superar. Né? Perdas de pessoas, olha aqui, perturbações mentais, 90%, aflição, depressão, ansiedade, essas doenças que precisam ser tratadas. Depressão significa quando a pessoa fica presa demais às coisas do passado. Ansiedade, quando está presa demais pensando no amanhã, no futuro. E deixa de dar valor à vida neste momento, resolvendo os problemas que temos hoje aqui. Não disse Jesus que cada dia tem seu bem e seu mal? Cada dia. Então, que a gente tire o ensinamento e viva hoje, né? Dando o melhor de nós a cada dia, valorizando este dia, a vida. Né? Questão de orientação sexual, já falamos, doenças físicas e crônicas, exposição ao suicídio de outras pessoas, né? E acesso aos meios, dentre outros itens, né, que a psicologia nos fala. Cuidado, então, com o vazio emocional, melancolia, depressão, bipolaridade, essas doenças psicológicas. Se percebemos que
que estamos doentes, vamos procurar ajuda. Ou se percebemos alguém, amigo nosso, familiar, sofrendo, vamos orientá-los, né, para buscar ajuda. E valorizar a vida também é vencer esses mitos antigos, né? Por exemplo, que criança não comete, pode cometer, né? Todas as idades. E quem fala não pretende, não pretende. Quem fala geralmente está pedindo ajuda, socorro, atenção, cuidado. É sempre impulsivo? Não, não necessariamente. Pessoas com ideação suicida querem mesmo morrer? Não. Querem fugir da dor, daquele sofrimento, daquela situação, conforme falamos, né? E de outras tantas formas, né, de mitos que precisamos superar. Mas como diz o Livro dos Espíritos, questão 949, o suicídio nada repara. Ao invés de um problema, tem outro. Um outro mito é falar sobre suicídio é uma má ideia, pode servir de incentivo. Se for para falar errado, se for para falar mal, é má ideia. Se for para causar sofrimento nos familiares, é má ideia. Se for para condenar um irmão que cometeu suicídio, é má ideia. Agora, se for para rezar por ele, se for para acolher os familiares, se for para trazer formas de prevenção e proteção, é sempre uma boa ideia. Temos que entender isso, né? Cuidado com frases, com alguém comentando: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão viver melhor sem mim. São todas frases que estão sinalizando que a pessoa está em profundo estado de sofrimento e está pedindo ajuda. Não deixemos abandonada nessa situação. Façamos o que estiver ao nosso alcance para auxiliar. E meios de proteção. Para tudo tem os meios de proteção, né? Forma de nos proteger. Primeiro, quem está sofrendo, quem está doente, seja do que for, ou do problema existencial que for, né? E esse é um deles, o apoio da família, de amigos, redes de apoio, isso é muito importante para quem está precisando de ajuda e doente. Crença religiosa, né? Culturas, éticas, coisas éticas que fortalecem, envolvimento na comunidade, vida social satisfatória. Nós temos que viver na sociedade, estamos no mundo. Uma vida social satisfatória, né? Que nos inclua na sociedade. Também não podemos ficar presos nas nossas bolhas, né? Temos que interagir com a sociedade. A casa espírita é uma forma de sociedade, mas o condomínio é uma forma de sociedade, o emprego é outra forma de sociedade, né? As reuniões sociais que a gente participa são formas de nos envolvermos, sendo para o bem, sendo coisa sadia, né? Que a gente possa fazer algo bom e conviver com os outros, aprender, né? Isso é bom. A gente não fica isolado, porque o isolamento não é bom, né? O próprio Livro dos Espíritos, que isolado, só os ermitão do deserto, e lá a possibilidade de evoluir é bem menor. Nós precisamos interagir com os outros. Para isso, nós precisamos aprender a conviver e nos cuidar, para valorizar a nossa vida. Interação social, acesso ao serviço de saúde mental, sempre que possível, quando estiver doente, né? E assistência religiosa ou assistência espiritual no centro espírita. A quem pedir ajuda? Se estiver doente ou indicar alguém, aquele familiar que nós temos, conselheiro, a pessoa mais centrada na família que pode nos ajudar. Médico, psiquiatra, psicólogo, órgãos de assistência psicossocial, né? O CVV, um telefone pelo 188, 24 horas por dia. Fortaleza da fé, né? E o atendimento espiritual no centro espírita, que não podemos esquecer como espíritos. Mas se tiver outra religião, quem está nos assistindo, procura também a sua religião lá, se fortaleça na sua fé, né? O importante é ter Deus no coração e fé na vida, né? Para superar as dificuldades. E se alguém nos procurar, atender com calma, né? Com cuidado, procurando atender em particular, né? Não publicamente, valorizando os seus sentimentos, lembrando que quem nos procura com um sofrimento existencial tem direito de ser ouvido, atendido, tratado com respeito, com humanidade.
E se a gente perceber que esse irmão está precisando de ajuda, está correndo risco, não deixar só. Se incentivar a se cuidar, a buscar assistência médica, se necessário, assistência espiritual, e vendo que tem risco sério, chamar um familiar, alguém, encaminhar para o socorro. Valorizar a vida é proteger a vida, né? Evitar, então, condenar as pessoas, tratar com desdém, se colocar como super-homem, uma super-mulher, né? Mas eu já passei por situação muito pior que essa, estou aqui. Para quem está deprimido, está sofrendo, falar com alguém que se sinta o máximo, se sente pior ainda, mais fraco ainda. Então não é momento de querer se exaltar, né? Pelo contrário, descer, né? Demonstrar humanidade, respeito e carinho. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a calma e a resignação adquiridos e a maneira de encarar a vida são, então, os maiores antídotos contra a dor e o sofrimento. E chegando, né, Fenelon diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Centelha divina de Deus está em nós. Nós precisamos fazer com que essa centelha se fortaleça e brilhe, valorizando esta oportunidade divina que Deus nos concede. A vida, patrimônio sagrado concedido por Deus para a evolução de todos nós. Valorizemos essa vida, tanto a nossa quanto aqueles que convivem conosco, até mesmo dos nossos adversários e inimigos, como ensinou Jesus. Fortalecendo o nosso amor próprio, o amor do próximo, o amor da nossa família, os cuidados uns para com os outros. E lembrando, né, do ensinamento de Jesus, porque o tempo está correndo, já está encerrando, quando ele nos diz, naquele dia que se despede dos apóstolos, filhinhos, por um tempo ainda estarei com vocês, mas em breve, para onde eu vou, não podereis ir ainda. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos saberão que sois meus discípulos. Portanto, meus irmãos, valorizar a vida é vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, as nossas ações e também do nosso próximo, especialmente se estiver doente. Cautela no agir nessas situações difíceis, né? Prece para agradecer a Deus, né? Louvar a Deus e pedir ajuda quando estivermos precisando. E Jesus disse, pedi, obtereis, buscai e achareis. Desde que a gente peça com fé, com certeza de que estamos sendo atendidos. Caridade para com o próximo, com os nossos familiares, para com todos. Indulgência, benevolência, perdão. Compaixão dos sofredores, compaixão das famílias, compaixão dos suicidas, compaixão dos homicidas, de todos os espíritos que sofrem e precisam se curar dos seus males existenciais, das suas imperfeições espirituais. Isso é valorizar a vida também. Jesus não discriminou ninguém. Para isso precisamos manter a fé na vida e o amor ao próximo. E para encerrar sempre, a promessa do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Pois é leve o jugo. E a única coisa que eu vos peço é que cumpram a lei que eu vos ensinei, a lei do amor, a lei do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que uma grande luz esteja com todos aqui presentes, aqueles que nos assistem também na rede social aqui do Instituto Espírita. Valorizemos a vida, desde a concepção até o dia que Deus nos chamar de volta. A vida é um patrimônio sagrado concedido por Deus para a evolução de todos nós, para que a gente possa conviver com o nosso próximo, em família, em sociedade, onde quer que seja. E vivendo, passando pelas provas, pelas expiações e pelas felicidades que a vida também nos proporciona, a gente dê um passo adiante na escala evolutiva e se aproxime um pouco mais de Deus, o nosso Pai, de infinito amor e bondade, que só quer o nosso bem, o nosso progresso, e nos ama incondicionalmente,
assim como ensinou Jesus. Que a gente também aprenda a amar este mundo, a Deus, a Jesus, a espiritualidade, ao nosso próximo e a vida incondicionalmente. Gratidão pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade. Agradecemos ao amigo Iraci pelas palavras. Agora vamos passar a prece final e pedir para os médiuns do passe virem à frente para aplicar o passe no salão. Senhor Jesus, espíritos amigos, chegamos ao final de mais um encontro na casa de Deus, em uma de suas casas. E agradecemos aos nossos espíritos amigos, os nossos guias, nossos anjos da guarda, o nome que cada um preferir, por termos a persistência de, num dia de chuva, num dia que é mais dificultoso, mantermos a fé de virmos buscar as palavras de Deus para nos fortificar. Pedimos aos espíritos amigos, a Deus, as suas bênçãos para o restante da semana, que consigamos cumprir as nossas tarefas em família, no trabalho, nos momentos de estudo, nos momentos de confraternização, nos momentos de convivência com os outros, com a lei de Deus no coração. Certamente nossos atos estarão corretos. Pedimos as bênçãos para os familiares que em casa ficaram, que não quiseram, que não puderam vir. Pedimos as bênçãos para os familiares, para os amigos encarnados e desencarnados, e que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima terça-feira, em mais uma noite de confraternização em torno do Evangelho. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça.